Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Estúdio Arranhador aqui no YouTube, onde eu apresento tutoriais de áudio para você. Hoje eu vou fazer mais um tutorial do Adobe Audition. Hoje a gente vai abordar a compressão, que é um dos processos mais importantes dentro do tratamento de áudio. E quando a gente fala de comprimir o áudio, o que a gente está falando é de diminuir as variações indesejáveis de dinâmica. Quando eu falo de dinâmica, eu estou falando de variação de volume, né? Então é importante você entender para que a gente comprime o áudio. Pensa, eu vou tirar completamente do universo do áudio para você entender um pouquinho melhor. Pensa que você tem uma folha de papel A4 e você precisa fazer ela caber dentro de um envelope. O que você vai fazer? Você vai dobrar essa folha para que ela consiga entrar dentro desse envelope. Basicamente, o que a gente faz com o áudio, quando a gente comprime, é dobrar esse áudio, né? Então, o que a gente faz? A gente pega as pontas ou os picos do áudio e a gente diminui esses picos. Basicamente, a gente tem três processos de compressão. Uma que em inglês a gente chama de uplift compression, a outra que a gente chama de downward compression e a outra que a gente chama de upward compression. São três métodos, a gente vai falar de dois deles hoje, o uplift e o downward. Downward compression seria equivalente a pegar essa folha de A4 e dobrar por cima. Então eu pego as duas pontas de cima e dobro, mantendo só a parte de baixo e coloco no meu envelope. A uplift seria dobrar em cima e dobrar embaixo para manter o bloco do meio e poder subir esse bloco para encaixar num envelope mais alto, né? Usando uma metáfora um pouco exagerada e forçando um pouco a barra dessa metáfora. Mas basicamente o que a gente faz nesse tipo de compressão é diminuir os picos para poder abrir margem para aplicar ganho. É uma coisa importante de você entender também é que todo sistema de áudio tem um limite máximo de onde o áudio não pode passar. Se ele passa, ele clipa. No tutorial passado, quando eu mostrava a equalização, isso ocorreu. O áudio clipou num determinado momento porque eu apliquei um ganho exagerado naquele áudio. A mesma coisa pode acontecer em qualquer áudio. Se eu preciso trazer uma voz mais para cima, preciso trazer ganho para essa voz, mas os picos dela já estão muito fortes, eu não tenho margem para isso. Se eu não estou escutando ela direito, pode ser que exista um fator de crista de onda muito alto. Se você não sabe o que é fator de crista de onda, vai lá no Wikipedia, fator de crista de onda para entender melhor, mas basicamente é a diferença entre o RMS, que é a média do sinal, que em linhas gerais é o que a gente escuta do áudio, e os picos, que são o ponto mais forte desse áudio. Se os picos estão muito fortes, mas o RMS está muito fraco, a gente não escuta direito, mas os meus medidores estão lá modulando como se tivesse muito forte esse áudio. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, uma downward compression para diminuir os picos, e aí depois eu aplico o ganho, e aí vem então a uplift compression. Então, a compressão é justamente esse processo de blocar o áudio. Um áudio que está muito variado vai ficar blocado. Isso é muito útil, mas também é muito perigoso porque você pode estragar o áudio com uma compressão mal feita. Então vamos estudar aqui no Audition como é que a gente faz a compressão. Para isso eu trouxe esse exemplo de um amigo meu que é cantor. A gente gravou o disco dele alguns anos atrás. E tem essa música específica que eu trouxe, eu mixei já o acompanhamento é piano e depois entra piano e oboé, e a voz está aqui em cima em relação ao acompanhamento que está aqui embaixo. Então eu vou tocar um trechinho da voz junto com o acompanhamento para você escutar o porquê que a gente precisa comprimir essa voz. Vamos lá. Parti e da janela vi você sorrir e disfarçar a dor que mostra os olhos seus sem bem saber o mal que isso me faz perder você em vão, sem lhe dizer todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o
aquele olhar que da janela faz questão de me mostrar. Então, nessa primeira estrofe, dá para a gente perceber que existem momentos, como esse fragmento aqui de 1 minuto e 20, mais ou menos, em que o Danilo está bem forte, né? Então eu escuto ele muito bem, acima do piano, bem acima do piano, e tem momentos em que eu mal escuto o que ele está falando, o que ele está cantando nesse caso. Isso é um grande problema, porque se eu simplesmente der ganho para escutar os fragmentos que estão fracos e que eu não escuto, esse fragmento que está forte vai ficar muito forte demais. Aí você pode pensar, bom, então você pode fazer uma automação de volume, vir aqui e desenhar, né, uma automação de variação de volume. Poderia fazer isso, mas dá muito trabalho e eu não vou conseguir fazer essa alteração na microdinâmica, né, nas pequenas variações que a voz faz durante as frases. Então, para isso, a gente usa o compressor. Então, vamos lá. Vou clicar na camada, do mesmo jeito que a gente fez no tutorial passado, Effects Rack, e de novo eu vou usar o Track Effects. Poderia usar o clipe, mas nesse caso só tem um clipe de áudio aqui e eu não tenho nenhuma necessidade de criar um outro clipe ou um outro tipo de efeito. Então eu vou usar Track Effects. E aí eu vou vir aqui na primeira gaveta, Amplitude and Compression, e eu vou usar o Tube Modeled Compressor, que é, no caso do Audition, aquele que tem uma qualidade de áudio mais bacana e também ele tem a visualização mais fácil para a gente entender o funcionamento do compressor. Outros compressores aqui também soam bem, mas não tem a mesma visualização que o Tube Modeled Compression. Então eu vou ligar ele e ele é produzido pela Isotope, que é uma empresa muito boa de áudio, que faz softwares muito bons. Então ele é um compressor bem bacana. Então, primeira coisa, né, a gente tem que ver quais são os parâmetros que a gente tem do compressor. Eu vou zerar esse compressor. Primeira coisa importante que a gente faz, né, quando tem um plugin de áudio assim, é zerar ele. E no Audition ele nunca vem zerado, ele vem com o padrão da última vez que usou. Então, zerei ele. Quais são os parâmetros que ele me coloca aqui? Threshold, ganho, ratio, attack e release. O threshold, ou limiar, é o ponto a partir de onde o compressor vai começar a atuar. Como eu falei, o compressor ele atua reduzindo os picos. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para o compressor é o que é um pico que eu quero atenuar. Porque se eu não configurar isso direito, pode ser que ele não atenue os picos ou que ele atenue partes que não são picos. E aí eu tenho um problema. Então eu preciso dizer para ele o que é pico e o que não é pico, para que ele atue somente acima desses picos. Esse é o threshold. Depois vem o ratio, que é a razão. A compressão ela é feita com uma divisão do áudio. Então, do áudio que passou do threshold, ou seja, passou, se eu definir meu threshold em menos 20 decibéis, se passou de fato menos 20, por quanto eu vou dividir esses 20 que passaram? Eu posso dividir por 2, e aí vão sobrar 10. Ou posso dividir por 4, e aí vão sobrar 5 decibéis. Ou posso dividir por 10, e aí vão sobrar 2 decibéis. Então, quanto maior for a razão ou ratio, menos vai sobrar do áudio que passar do threshold. E o bacana dessa forma de atuar do compressor é que ela funciona de forma relativa, ou seja, se passou muito do threshold, ele vai abaixar mais o volume. Se passou só um pouquinho, ele vai abaixar menos. Não é um baixar absoluto. Depois eu tenho attack e release, que são as velocidades de atuação do filtro. Então o filtro pode atuar mais rápido e imediato, né? Acabou de passar, ele já começa a reduzir, ou ele pode ficar um pouquinho mais lento. Isso implica em como vai ficar o envelope do áudio, ou seja, a variação de dinâmica. Alguns sons, como os graves, por exemplo, precisam de um ataque um pouquinho mais lento. Ou se você estiver comprimindo em masterização, por exemplo, você precisa de um ataque mais lento também. Se você quer deixar alguns picos passarem, é legal que o ataque fique mais lento. Ele é medido em milissegundos. O release é a volta do compressor. Então, depois que o áudio baixou do threshold, quanto tempo ele demora para voltar ao normal? Se o threshold estiver muito lento, ele pode nunca mais voltar.
Aí fica sempre lá embaixo, sempre comprimindo, e aí por mais que você tenha definido o limiar adequado, ele vai continuar comprimindo além do limiar. Então precisa ajustar isso. Existem alguns padrões aí, se você olhar os presets aqui em cima, dá para se basear um pouco pelos presets. Para voz, em geral, a gente usa um ataque bem rápido. Eu vou deixar 1 milissegundo e o release razoável, 100 milissegundos tá bom. Então como é que eu defino o meu threshold? Depois eu falo do ganho, que é o último parâmetro que está aqui. Para definir o threshold, o jeito que eu gosto mais de fazer é identificar aqui na forma de onda, na waveform, onde tem uma variação dinâmica grande, e aí eu faço um loop nessa variação dinâmica, que aqui, por exemplo, é um lugar que tem bastante variação dinâmica, vou solar o canal só da voz, e aí eu vou observar aqui nos VUs do meu compressor em que nível esse áudio está modulando nos momentos mais fortes e nos momentos mais fraquinhos. Vamos lá. Todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o nascer do sol no seu olhar faz perdoar todas as coisas que em seu jeito. Então o que dá para perceber é que quando ele está forte, modula por volta de menos 20. E quando está fraco, para baixo de por volta de menos 20. Então eu vou setar o meu threshold, ou posso puxar aqui, ou posso digitar aqui direto, em menos, vou colocar menos 22, no caso, para ficar ali próximo da região que eu acho adequada. E a razão, eu deixei 1 para 1. Quando a gente divide algo por 1, o resultado é o próprio valor, ou seja, não está comprimindo nada. Se eu der play agora... de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia. Não está comprimindo nada, porque o meu ratio está em 1 para 1. Então eu vou colocar essa razão em 4 para 1 nesse momento. Quatro para 1 é uma boa razão. Mais do que 4 já começa a comprimir demais. Às vezes a gente precisa de 10 para 1, 50 para 1, se for para montar uma espécie de limiter, 100 para 1. Mas 4 para 1 é uma razão que mantém um pouco da variação dinâmica sem estragar o áudio. Então é importante lembrar disso, né? A gente está trabalhando aqui com música e a música precisa de variação dinâmica. É um dos parâmetros importantes da música, a variação dinâmica. Então cuidado para não matar isso, né? Para não estragar esse parâmetro importante, que é o parâmetro da variação dinâmica. Então o que eu vou fazer agora é tocar esse áudio, né? Eu já defini meu threshold, ratio, ataque e release e vamos escutar o que acontece. Preste atenção aqui, ó. Faz perdoar todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia. Então, quando o áudio passa do threshold, acende aqui esse outro VU, que é o VU de Gain Reduction, ou de redução do ganho, né, de atenuação. E perceba que ele vai até menos 30, mais 30 na verdade. Ele está reduzindo 3, 6, 9 e assim sucessivamente. Então no ponto mais forte aqui... Faz perdoar ele chegou a atenuar 9 decibéis. É bastante. Né? E se você escutou agora, você percebeu que ele ficou um pouquinho mais fraco do que antes. Eu vou deixar só esse finalzinho e vou desativar rapidinho para perceber isso. Vou abrir um pouquinho mais aqui só para dar para perceber melhor. Faz perdoar o seu direito de fazer doer meu peito ao mostrar. Quando eu ligo o compressor, ele fica mais fraco, porque até o momento que eu fiz foi uma downward compression. Eu baixei o volume do áudio usando o compressor. Agora o que eu vou fazer é aplicar ganho, fazendo a uplift compression. Então, se ele baixou 9 decibéis, em teoria eu posso subir 9 decibéis nesse áudio. Talvez seja muito. Eu vou começar subindo 7. Vamos ver como vai soar esse áudio subindo 7 decibéis.
Todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o nascer do sol no seu olhar faz perdoar. Ainda desapareceu um pouquinho naquele momento mais fraco, então eu vou subir os 9 decibéis. Vamos ver como é que vai ficar. O seu direito de fazer doer meu peito ao mostrar todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o nascer do sol no seu olhar faz perdoar. Talvez eu possa comprimir um pouquinho mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir a razão 5,5 para 1 e eu vou dar um pouquinho mais de ganho. Vamos ver como vai ficar agora. O seu direito de fazer doer meu peito ao mostrar todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o nascer do sol no seu olhar faz perdoar o seu. Vamos comparar agora só esse fragmento mais fraco com o compressor e sem o compressor. Vamos lá. Fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o nascer do sol no seu olhar fazem. Vamos escutar o fragmento todo de novo agora com o compressor para ver como ficou. Partir. Enquanto eu toco esse fragmento, eu vou sugerir que você observe esse VU que tem aqui embaixo. Ó. Eu vou deixar aqui bem pertinho para você conseguir ver tudo. Aqui é quanto entra de áudio no compressor e quanto sai de áudio do compressor. E aí dá para perceber que esses 4 VUs aqui vão ter relação direta. Então observe como em alguns momentos input e output ficam quase no mesmo nível, se não no mesmo nível, e em outros o input é bem mais fraco do que o output. É isso que a gente espera do compressor. Parti e da janela vi você sorrir e disfarçar a dor que mostra os olhos seus sem bem saber o mal que isso me faz perder você em vão, sem lhe dizer todas as coisas que em seu jeito de viver fazem feliz a tarde, a noite, o dia, o nascer do sol no seu olhar faz perdoar o seu direito de fazer doer meu peito ao mostrar aquele olhar que da janela faz questão de me mostrar. E agora a gente consegue escutar inclusive esse finalzinho. Eu vou tocar só o finalzinho de novo, vou aproximar bem o zoom aqui. T, tecla de atalho para o tempo, e eu vou fazer um loop. Na segunda passagem eu vou desligar o compressor para você perceber bem a atuação do compressor. Vamos lá. De me mostrar. De me mostrar. Percebeu que não dá para escutar praticamente o finalzinho sem o compressor e com o compressor sim, porque a gente deu 11 decibéis de ganho nesse fragmento. Nos momentos mais fortes, não chegou a 11 dB, talvez tenha dado 1 dB, ou 2, ou nenhum. Só para finalizar esse vídeo, o que eu vou fazer agora para você ver
como resulta, né, o compressor aplicado num canal, eu vou bouncear esse canal numa nova track com o efeito aplicado. Então vamos lá, ativei, vou clicar com o botão direito e eu vou dar bounce esse clipe, ou essa track, no caso eu vou usar a track, para uma nova faixa. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, eu vou aumentar o zoom e vou deixar nesse fragmento aqui e vou crescer essa camada para que você consiga ver melhor. Então, ó, o que a gente vê aqui na forma de onda é que esse canal aqui tem muito mais variação dinâmica do que esse de baixo, que é o que está com o compressor atuando. Ficou muito mais equilibrado, mais blocado, sem, no entanto, ficar muito blocado demais. Se eu tivesse comprimido mais, aí eu perderia a variação dinâmica natural, que é importante para a música, beleza? Então, por hoje é só, por esse tutorial eu vou terminar ele por aqui. Eu sei que eu só toquei na superfície do compressor, mas o compressor é um processo bem complicado. Espero que você tenha conseguido começar a entender o que é o compressor e como usar o compressor aqui no Audition. Eu sugiro que você explore os outros compressores que tem aqui à disposição. E qualquer dúvida que você tiver, escreve lá no e-mail que está aqui embaixo, studio.arranhador@gmail.com, ou faz comentários aqui no vídeo que eu leio e produzo esses tutoriais para você na medida do possível, beleza? Obrigado por assistir até o fim. Até a próxima. Tchau, tchau.